Queridos irmãos, terminando a leitura, a reflexão do Sermão da Montanha, entramos no capítulo 8º de Mateus e começa com a cura de um leproso, que pede a Jesus a cura de sua lepra com uma oração muito humilde, uma oração que tem muito a nos ensinar como deve ser a nossa oração. Mesmo diante da sua grande necessidade, que era urgente, ele tinha uma doença incurável, que trazia para ele consequências, sim, terríveis, não só físicas, sociais, religiosas. Ele sofria em todos os níveis, podemos dizer assim, da sua vida. Não convivia com as pessoas, não frequentava o templo, e tinha ainda o problema físico para poder superar, para poder suportar. Ele, com tudo isso, se apresenta diante de Jesus com uma oração humilde: Senhor, se queres, podes curar-me. Se for da tua vontade, se for melhor para mim, se for bom para mim, o Senhor pode me curar. E Jesus então diz: eu quero. Fica limpo, fica curado. Naquele mesmo instante a lepra desapareceu. Essa lepra não representa somente uma doença física chamada lepra, mas também significa todas as nossas misérias, podemos dizer assim, as nossas lepras. Esse homem representa cada um de nós. Nós temos muitas doenças, não só físicas, mas sobretudo na nossa alma, que precisam ser curadas por Jesus, que precisam ser transformadas por Jesus, purificadas. Mas nós nunca podemos chegar diante de Jesus, como nos ensina aquele pastor, que viralizou na internet, como quem tem poder sobre Jesus. Se você tiver fé e dizer a Deus o que Ele vai fazer ou Ele deve fazer, Ele fará, disse um pastor que viralizou na internet, A fé obriga Deus a fazer o que você quer. Não. A fé não obriga Deus a fazer o que você quer, porque nós não somos pagãos. Nós não somos, assim, adoradores dessas divindades malucas que inventaram por aí. O nosso Deus é livre, Ele é maior do que nós, Ele sabe mais do que nós. E a fé nos coloca debaixo da vontade de Deus. Essa é a nossa fé. A nossa fé sabe que Deus pode fazer o que Ele quiser. E sabendo disso, nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus. Porque se Ele pode fazer o que quer e ainda não fez, pode ser que não seja a vontade dEle. Se Ele pode fazer o que quer e ainda não me alcançou o milagre, a graça, se Ele ainda não veio ao meu encontro do jeito que eu esperava, do jeito que eu preciso, ou que eu acho que eu preciso, é porque ainda não é o momento, não é a vontade dEle, não é o melhor para mim. Ele pode tudo. E Ele faz tudo com grande amor, com grande misericórdia sobre nós. Ele é infinitamente misericordioso, infinitamente sábio, infinitamente bom. Ele sabe de mim mais do que eu mesmo. Então, a fé verdadeira, a nossa fé, coloca a nossa vida debaixo da providência divina, debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser soberana sobre a nossa vida. Tenho falado muito isso, de deixar que a vontade de Deus seja soberana sobre a minha vontade. Então essa oração humilde é a que nós devemos fazer sempre. Como eu sempre digo também nessa ocasião, não aquela oração estranha que o goiano às vezes faz, Se Deus quiser e Ele há de querer. Não. Se Deus quiser, ponto final. Se for da vontade dEle, ponto final. Como o leproso fez, é assim que nós devemos fazer. Vamos pedir essa graça ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
E seja louvado.